Então, boa noite mais uma vez. Está gravando a aula, né? Hoje a gente vai ter as apresentações, né, dos trabalhos que podem ser sobre três temas possíveis, sendo que alguns entregaram, né? A primeira possibilidade seria a questão sobre o modernismo, primeira fase. A segunda possibilidade seria a análise do conto Peru de Natal do Mário de Andrade, ou de algum outro conto do livro Contos Novos, né? Sendo que eu recebi já o trabalho da Amanda Pellegrini, Elisa e Daniele, e da Joyce e Marcela sobre o conto O Peru de Natal do Mário de Andrade. E poema do Oswald de Andrade, eu recebi da Bruna e Vitória e do Muriel, certo? Então, outra coisa eu vou falar a respeito dos autores Guimarães Rosa e Clarice Lispector, sendo que a atividade a atividade sobre o Guimarães Rosa vai ficar para o dia 14 de setembro. E a atividade sobre a Clarice Lispector vai ficar para o dia 28 de setembro. Ou seja, as aulas já vão ter terminado, certo? Porque hoje é a 16ª, né? Ou não, 17ª aula, certo? E a gente então tem, além dessa de hoje, mais três. A gente vai terminar no dia 10 de agosto. Outra coisa a resenha, eu pensei na seguinte data, dia 18 de outubro, né? Por que eu pensei nessa data? Porque dos dias 11 a 15 tem um recesso, né? Que é aquela semana que tem o dia da padroeira, né? Tem o dia do funcionário público e acho que é da divisão do Estado também, né? Então junta tudo e a semana inteira de recesso, em outubro. Então eu pensei em propor na a entrega da resenha para o dia 18, que é logo o primeiro dia útil depois desse recesso, né? Então, a gente está em 12 aqui, né? Acho que pode votar, né? Porque, bom, nem sei se os outros vão aparecer, né? Então, todo mundo concorda? Ou melhor, quem discorda, se manifeste e, e faça uma outra sugestão. Professor, a resenha que o senhor fala é com relação à primeira nota, né? Não, é a nota. Perdão, a segunda nota, a É, nota 2, né? isso. Quem apresentou o seminário não Uhum, precisa. tudo bem. Aham. Ó, então, se ninguém se manifestar, é essa data e acabou, certo? Então tá, é essa data. Dia 18 de outubro, certo? 18/10. Professor, Fala. se já estiver pronto, já pode encaminhar para o senhor? Pode, mas eu só vou corrigir depois que... Não, tudo bem, Aham, sim, entendi. Mas pode, pode. tá, tudo bem, então, Sim, obrigada. pode encaminhar. Então tá. Então tá fechado isso aqui, 18/10. Então eu volto a perguntar. Daqueles que não entregaram, né, a, as atividades, tem alguém que quer apresentar hoje? Professor, eu ainda não entreguei, porque assim, Aham, como o senhor queria que fosse conforme aquela orientação que o senhor enviou no livro, né, naquele material, aí eu preferi terminar para fazer mais ou menos no esquema que o senhor pediu. Tá, então acho que até meia-noite ele enviou. Estou não, você terminando. É está falando escrito. do que, André? Da apresentação de hoje, do trabalho que você entregue hoje, do dia 20. Sobre o que você
que você está fazendo? Sobre o período de Natal, Aham, tá? tá bom. Tá, Aí acho que até meia-noite eu consigo. tudo bem, tudo bem. O, alguém que, mais alguém quer apresentar ou quer falar a respeito? Professor, Amanda aqui, Amanda Camargo, eu também estou terminando a análise sobre o peru de Natal. Aham. Aí, creio que hoje, no máximo amanhã, de manhã, eu já consigo enviar para o senhor. Ah, hoje? Hoje tá bom, sem problema. Não, tá bom, vai amanhã de manhã. No máximo amanhã de manhã. Tá bom, professor, obrigada. Mas não é 5 horas não, né, professor? Não, da Porque 5 hora. horas você já está acordada, a gente Não, já sabe disso. de manhã é antes do almoço. Ótimo, então Vou entrega almoçar 5 horas da tarde de manhã. Tô brincando, professor. Não, porque 5 horas da manhã o professor já está acordado. O classe 1 denuncia o senhor, sabe Não, disso, né? 5 horas da manhã eu não dormi ainda. Ah, tá. O, tem jogo de futebol feminino das Olimpíadas? É mesmo? Não Bem, fala, que aí é que ele professor, a gente dorme, tem aí que é que ele torcer não para dorme. Marta. Aí ele não vai dormir. Bom, mais alguém quer falar a respeito da. O senhor quer que leia o nosso trabalho? Não Ou não necessariamente. precisa? Não precisa, a não ser que Ah, então tá queira. bom. Não, ó, a pergunta é assim, ó. Quem não entregou pode apresentar. Então, eu estou perguntando se alguém quer apresentar. Quero saber como vai funcionar. Como vai funcionar o quê? Sobre as notas. Da a N1 ou N2 você está falando, Elisa? Todas. Então, a N1, como eu falei para vocês, é assim, cada atividade vale 1,5 ponto, né? Então, e é de participação, né? Então, assim, se a pessoa apresentasse, ela já teria 1,5 ponto, né? Agora, quando entrega, daí eu leio, né? E daí eu avalio, mas geralmente, desde que, desde que o trabalho não tenha sido copiado da internet, né? Então eu dou a nota, certo? E comento, né? E daí, ó, tem 11 possibilidades de trabalho, né? Que eu vou projetar aqui de novo, né? Embora eu acho que eu já tenha feito isso, né? Mas como pelo jeito ninguém vai querer apresentar hoje, né? Então a gente tem tempo. Tá aparecendo aí já? Sim, tô. Sim, Atividades a serem realizadas em nenhum, é isso? Isso mesmo. Tá, então, ó, eu aumentei a nota para 1,5, para eu poder correr com a matéria e cumprir o programa, né? Daí significa o quê? Significa que vocês, fazendo 7 atividades, vocês já conseguem atingir a nota máxima, certo? Ó, meu medo é não alcançar uma boa nota e ficar de pior. Não, se está fazendo, vai alcançar a nota, né? A questão é fazer o número suficiente de atividades, né? Então, ó, aqui a gente já fez essa, né? Do poemas parnasianos simbolistas, pré-modernismo, vanguardas. Hoje a gente está aqui, ó, certo? Então, alguns entregaram, outros vão entregar e ainda pode apresentar hoje. Daí, Bandeira, Drummond, Graciliano Ramos ou José Lins do Rego. Aqui no Drummond pode ser algum outro poeta da geração dele. Depois, João Cabral. E hoje eu vou falar do Guimarães Rosa e da Clarice Lispector. E depois eu vou falar do Murilo Rubião. Vou falar um pouco de pós-modernismo, pós-modernidade e de alguns outros autores. Então, faltam
propor essas 3 atividades aqui, certo? Né? Então, por exemplo, ó, esses aqui todos já receberam um e-mail, aqui todos já receberam um e-mail, né? E aqui também, certo? Então, quem já fez essas 3 já está com 4,5. Se esse daqui foi feito, não foi copiado da internet, já está com 6, né? Então, já é a média mínima para passar, né? E depois, a resenha, né? Ou o seminário. Os seminários, as notas já foram atribuídas, né? E as resenhas não, né? Mas, assim, desde que eu levo em conta, a pessoa demonstra ter lido, a pessoa demonstra que fez de fato e não copiou da internet. Então, isso tudo já praticamente é a nota mínima, certo? Entendeu? Né? Não tem que ficar com medo, porque o meu objetivo não é ferrar vocês, né? Eu quero que vocês façam o melhor possível, né? Mas dentro das possibilidades, levando em conta tudo, né? Levando em conta que a gente está numa pandemia, né? Tudo isso, certo? Então, eu procuro, eu procuro apresentar o máximo possível de conteúdo para que vocês depois tenham as referências, né? Vamos supor, se for dar aula de literatura brasileira, bom, eu já ouvi falar, eu sei mais ou menos algo a respeito, eu sei pelo menos onde buscar informação, né? Bom, tudo bem, Elisa? Tá. E a respeito da nota 2 da resenha, eu já apresentei lá os critérios de correção, né? Então, aqueles critérios de correção, eles são baseados em correção de redação do Enem, né? Ou redação do vestibular, né? Geralmente, como que se faz? As redações de vestibular ou do Enem é um número muito grande de redações, né? No país inteiro, né? Então, o grupo de corretores pega um conjunto relativamente grande e lê, e começa a discutir os critérios, né? Que são sempre os mesmos, só que são sempre os mesmos, só que como cada ano a proposta é diferente, então essa leitura é para ver, de acordo com essa proposta, o que foi possível fazer, né? Qual o nível do que foi atingido de um modo geral pelos alunos. Por isso que pega um conjunto bem grande de redações e lê, né? Para ter uma boa amostra no país, certo? Daí começa a discutir, né? E depois que está bem discutido, bem estabelecido os critérios, né? Daí começa a correção de fato, né? Então, isso num conjunto enorme de redações. E outra coisa é assim, as redações são corrigidas por 2 professores, sendo que um não sabe quem é o outro, para não ter comunicação, né? E daí, se houver uma divergência muito grande entre uma nota e outra, vai para um terceiro, certo? Tá, mas assim, como o conjunto de alunos é pequeno, né? Então, por isso que eu espero todos, né? Então, a partir da proposta, que foi a mesma para todos, o que é que conseguiram fazer? Conseguiram fazer isso. Tá, então, eu vou comparando, né? Gradativamente em cada critério, certo? É assim.
né? Então, assim, desde que a pessoa tenha demonstrado que fez de fato, né, que realmente leu e tentou fazer, então eu costumo atribuir pelo menos a nota mínima para passar, né? Certo? Assim, vocês estão fazendo piada assim, passei acima da média 6,25. Isso não faz diferença nenhuma no final das contas, né? Não Sim, faz diferença. professor, não faz diferença. A gente brinca porque, na verdade, o que importa é se realmente a gente aprendeu, Sim, entendeu. Lendo lá o livro, eu falei assim, gente, eu sempre analisei errado. Entendendo o que é de fato uma análise, o que é realmente identificar. Eu gostei muito da leitura. Aí eu acabei me prendendo muito na leitura, né, do que parar para fazer realmente a análise. do que você está falando? De qual livro? Que o senhor mandou, como é o nome do livro, meu Deus? Como analisar. Aqui. Narrativos? Isso, como analisar narrativas. Ah, Porque tá. lá realmente dá assim, um panorama de como de fato a gente deve realizar, né, essa análise. O que é então uma análise? Por isso que eu disse, eu acho que eu nunca vi de fato uma análise conforme realmente o critério a ser seguido. Eu fazia conforme aquilo que eu tinha entendido, tá? Até fazia, mas às vezes, na verdade, eu estava fazendo uma identificação. Eu estou olhando para cima porque eu coloquei várias colas, então eu sempre faço um cara de papelzinho daquilo que eu estou estudando para poder ficar sempre fixando. Então, assim, eu pontuei várias coisas de o que é uma identificação, o que é realmente uma análise, o que é comentar, fazer um comentário. Então, isso para mim foi muito enriquecedor. Só que, como eu falei, eu acabei me prendendo nessa leitura, e aí depois é que eu li realmente, né, o período de Ah, Natal. tá bom. Assim, é isso. Na verdade, assim, não existe uma receita pronta, né? Só que existem várias, na verdade, várias maneiras, né? E quanto mais a gente ler sobre, né, mais a gente vai encontrando maneiras possíveis de analisar, né? Seja um poema, seja um conto, né? Mas tem alguns critérios que não podem faltar nessa escrita, nessa construção. Não, Então, então, geralmente uma narrativa tem os elementos narrativos que ajudam a gente a pensar sobre, né? Então, todo conto é uma narrativa, é uma história, né? Uma história sempre tem o que aconteceu, que é o enredo, né? Tem os personagens, né? Quem faz parte da história, quem participou da história, né? Tem o local onde aconteceu, que é o espaço, tem o tempo, tem o narrador, alguém que conta a história, né? Tem a linguagem, né? E tem um conflito, né? Então, tudo isso vai ajudando a gente a tentar encontrar caminhos para analisar, né? sim, aí a partir do momento em que você sabe o que se tem, o que se está sendo analisado, fica mais fácil de você nortear a sua construção de texto. Sim. Daí você pode, assim, partir daquilo que é mais literal e depois ir interpretando, e essa interpretação, ela pode ser relacionada com várias coisas externas ao texto, né, por exemplo, né. Tá, ó, agora que chegou mais gente, né, eu vou perguntar de novo, né, dentre aqueles que não entregaram ainda os trabalhos que estão marcados para hoje, alguém quer apresentar o seu trabalho? Os que chegaram depois, alguém quer apresentar? Professor, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite aos colegas. Professor, hoje é um trabalho sobre o Mário de Andrade, não é isso? Uma das possibilidades é o Mário de Andrade. Certo. Eu vi no cronograma, para o dia 3 de agosto, salvo engano, o senhor disponibilizou também possibilidades para falar sobre um poema de um poeta modernista, e dentre eles tem Manuel Bandeira. Sim. Salvo engano é isso, né? Então, professor, como eu havia falado para o senhor, eu vou a Recife no dia 2 de agosto, próximo dia 2. Eu queria fazer um trabalho sobre Manuel Bandeira, ou sobre João Cabral, também, que é um poeta da região, e apresentar no dia 10.
de agosto. Então, se houver possibilidade do senhor fazer essa transferência da apresentação do poema de Manuel Bandeira do dia 3 para o dia 10, eu poderia antecipar o trabalho do dia 10 para o dia 3, para poder ter tempo de fazer essa apresentação, se for possível. Só fazer uma transferência de datas. Não, tudo bem, Carlos, deixa eu te mostrar aqui, A gente está aqui, dia 20/7, né? As possibilidades de hoje são questão sobre modernismo, ou sobre o Mário de Andrade ou Oswald de Andrade, né? Certo. Alguns entregaram e eu estou perguntando se alguém quer apresentar. O Manuel Bandeira seria na semana que vem, né? Mas eu sei que a sua proposta é diferente. Você quer fazer um vídeo, não é isso? Isso, eu quero fazer um vídeo nas margens do Rio Capibaribe, falando um pouco de Manuel Bandeira ou de João Cabral, e aí eu faço nesse período, mas porque como eu chego no dia 2, eu queria ter um tempo para poder fazer esse trabalho, entendeu? Entendi. Para o dia 3 ficaria muito em cima, não teria condições de fazer uma apresentação. Entende? Então, é que a sua proposta é bastante diferente, né? É bastante diferente. Então, a gente pode pensar aí em como adequar, né? Porque você pode falar tanto do Manuel Bandeira quanto do João Cabral, ou dos dois, né? Sim. Porque também. É uma João possibilidade, Cabral também fala do Rio Capibaribe, né? Tem poemas a respeito, né? Então, Então, a gente pode... Eu falo com o senhor, para não atrapalhar a aula, no privado depois a gente faz uma discussão sobre isso. Não, a gente pode fazer o seguinte, você quer apresentar no dia 3, é isso? Não, dia 10. Dia 10 de agosto? Isso. Tá, pode ser, porque daí você apresenta como sendo sobre o João Cabral, entendeu? Certo. Mas o dia 3 não seria... Não, o Manuel Bandeira não está para o dia 3, não, né? Não. O Manuel Bandeira, próxima semana, né? Isso, Não, você apresenta sobre o João Cabral no dia 10, né, que você está querendo? No dia 10. Porque daí você está apresentando sobre o João Cabral adiantado, entendeu? Ah, sim. Mas daí você fala sobre o Manuel Bandeira também, né? Tá. Certo? No dia 10 também? Isso. Porque daí qual é a sua ideia, pelo que eu estou entendendo? O que você vai apresentar de diferente? É a questão do rio, que é um tema que serve tanto para um quanto para outro, não é isso? Exatamente. Exatamente. Local, eu faria a declamação de um poema de João Cabral e de Manuel Bandeira, às margens do Capibaribe, fazendo um retrato, né, já que eu estaria em Recife, dessas poesias, né, mostrando o ambiente no qual foi inspirado esses poemas. Tá bom, legal. Eu acho que é bem interessante para a gente, porque a gente não conhece o local, né? Certo. Então tá bom, fica para o dia 10, Carlos. Tá bom, professor. Eu vou me planejar direitinho. É fato que eu estarei lá a partir do dia 2, então eu vou trabalhar nesse sentido, tá bom? Eu agradeço. Tá ótimo. Tá, então, de novo eu pergunto, né, para os demais, aqueles que não entregaram a atividade que está marcada para hoje. Só um minuto, eu vou ligar o Note aqui. Carlos, eu só acho que tu queres mostrar a beleza do Nordeste, só isso, quer fazer inveja pra gente, né? Só porque tu vai estar aí no teu Recife, tu podia ir logo pra Porto de Galinhas, eu acho que era mais chique. O Nordeste é maravilhoso, André. Eu vou trazer, eu pretendo fazer um trabalho bem interessante para mostrar para vocês um pouquinho. Se tu for pro Nordeste e não trazer nada para mim, tu vai ver só. Já morei no Nordeste e amo esse lugar, viu? Pode deixar comigo. Bom, então, voltando aqui. Alguém mais quer falar a respeito de apresentação de trabalho, né? Lembrando que a data de hoje fala, o senhor dorme quantas horas por noite?
nessa pandemia, eu durmo Não de dorme. um jeito completamente desregrado. Eu durmo, às vezes, dependendo do dia, num horário, dependendo do dia em outro. Às vezes eu durmo, assim, intervalos interrompidos, né? Raramente eu durmo de uma maneira muito regrada, principalmente na pandemia, né? Bom, então eu acredito que ninguém queira apresentar hoje, né, o trabalho. Tá. Então, eu vou falar, então, sobre o Guimarães Rosa, né, e sobre a Clarice Lispector, né, e, e daí, depois, a respeito das atividades que podem ser feitas, né, sobre esses autores, tá bom? Ó, então, é, eu coloquei aqui o material sobre o Guimarães Rosa, né? E o Guimarães Rosa, a principal obra dele é Grande Sertão Veredas, né? Que é uma obra, assim, muito inovadora, né? E bastante interessante, riquíssima, né? Que pelo menos alguma vez na vida vocês devem ler, né? Aqui tem aquele programa Literatura Fundamental, né? Uma entrevista com um professor que é estrangeiro, né? E que estudou o Grande Sertão Veredas, né? E, e ele aqui sobre a obra, né? E sobre o autor, como sempre, né? É um programa introdutório, é, mas não é superficial, né? Porque a pessoa que está sendo entrevistada sempre é um professor universitário especialista na obra e no autor, né? E o entrevistador também é um conhecedor da literatura, né? Enfim, esses programas são muito bons. Então, aqui, para ter uma ideia de como é a obra Grande Sertão Veredas, né? E dá para encontrar essas obras todas, essas principais, naquele site Lê Livros, né? Certo? Tá, mas seria uma obra que levaria muito tempo para gente ler, seria impossível trabalhar com ela numa disciplina como essa, né? Então, eu escolhi esse livro aqui do Guimarães Rosa, que se chama Primeiras Histórias, que é um livro de contos, né? E dentre os contos, eu analisei um conto chamado Famigerado, né? Então, aqui tem os vários contos, né? E eu analisei um conto chamado Famigerado. Essa análise, né? Eu fiz quando eu dava aula numa especialização sobre tradução numa faculdade particular lá em São Paulo, né? Então, eu escrevi a análise partindo dessa ideia de, supondo que alguém tivesse que traduzir o Guimarães Rosa para para um outro idioma. O que tipo de inovação linguística a pessoa teria que observar, né? E daí eu fiz uma análise linguística do conto Famigerado
que eu percebi que o próprio tema do conto é a linguagem, né? Então, quem tiver interesse sobre o Guimarães Rosa, então a minha sugestão é que leia esse conto famigerado e depois leia a minha análise. E daí a proposta é que analise algum outro conto do livro Primeiras Histórias, certo? E aqui também tem uma análise desse professor José Miguel Wisnik, né, sobre o conto Terceira Margem do Rio, né, que é um conto, um dos mais conhecidos também do Guimarães Rosa e desse livro Primeiras Histórias, né? Então, a pessoa tem que escolher algum conto desse livro, com exceção desses dois, né, Terceira Margem do Rio e Famigerado, certo? Bom, então, essa seria a proposta, né, de trabalho sobre o Guimarães Rosa, né, que vai ficar para o dia 14 de setembro. 14 de setembro, certo? A gente já vai ter terminado a disciplina, né? O Guimarães Rosa é um dos escritores mais inovadores na prosa, né, da literatura brasileira, né? Então, de qualquer maneira, é bom vocês conhecerem, né? E depois, eu coloquei também um material sobre a Clarice Lispector, né? Bom, a Clarice Lispector também é uma das escritoras mais importantes, né, na prosa brasileira, né? E aqui eu coloquei também um episódio do programa Literatura Fundamental, né, que fala sobre a Clarice Lispector, e a obra que é analisada aqui se chama A Hora da Estrela, né? A Hora da Estrela é uma obra que é uma narrativa que é relativamente extensa para ser conto, né? Mas é mais ou menos mas é curta para ser um romance, né? Então a gente pode dizer que é uma novela ou um romance curto, né? E tem também, eu não sei se vocês conhecem, se vocês já viram, tem o filme também, né? A Hora da Estrela. Então, caso alguém tenha interesse, né? Não é difícil de achar, né? É uma obra bem interessante da Clarice Lispector, né? E aqui tem um especial sobre ela da TV Cultura. Ó, essa daqui é uma cena do filme A Hora da Estrela, né? Que conta a história de uma migrante nordestina, né? Que vai para São Paulo, né? Mas é uma obra bem diferente, assim. A Macabeia, né? E aqui tem uma análise sobre os contos da Clarice Lispector, feita pelo mesmo professor, o José Miguel Wisnik, que é aquele que aparece no vídeo fazendo análise do conto do Guimarães Rosa, né? Então, da Clarice Lispector, eu coloquei este livro aqui de contos chamado Laços de Família, né? Então, por serem contos, é mais fácil, assim, eu acho que é uma boa obra inicial para começar a ler a Clarice Lispector, né? Daí eu peço para vocês que leiam para a próxima aula o conto Amor, né? Para a próxima aula. E a proposta de atividade vai ser de análise de algum conto aqui do Laço de Família, com exceção desse conto Amor, que eu peço para vocês lerem
para o dia 27/7, né? Semana que vem. E daí a gente conversa um pouco sobre esse conto da Clarice, certo? Então, embora não seja um poema, né? Porque geralmente eu costumo propor a análise em sala, com a participação da turma, sobre poemas e não contos. Mas da Clarice eu pretendo fazer isso com vocês, né? Daí, então, na próxima aula, eu falo sobre o Murilo Rubião, que foi o autor que eu estudei no mestrado e doutorado, né? E a gente continua falando sobre pós-modernidade, né, e autores mais contemporâneos, certo? Essa é a sequência do conteúdo. Tudo bem? Sim, professor. Tudo bem. Tá. Então, agora, eu acho que, não sei se chegou mais gente, o Leandro chegou, né? E Chegou o Leandro, a Marcela, a Joyce também entrou depois, a Bruna e tá, o então, Carlos. Foi os últimos. o Carlos, ele já falou, né? A Marcela e a Joyce entregaram um trabalho sobre o conto do Mário de Andrade, né? E a Bruna que entrou é a Bruna que entregou junto com Comigo, Pro, é a Bruna a Vitória. Souza Lopes. Beleza. Então, Professor, o meu trabalho eu mandei por e-mail para o senhor. tá. Você mandou agora, então. Isso, agora Tá, à noite. beleza. Tá. Eu vou precisar sair, mas já retorno. Do Mário de Andrade, já vi aqui. Então, mais uma vez, eu pergunto aos que chegaram depois, né? Se tem alguém que quer apresentar hoje a respeito do modernismo primeira fase, a análise do conto do Mário de Andrade ou o poema do Oswald de Andrade. Alguém? Não, né? Só para eu saber, alguém por acaso se interessou por responder aquela questão sobre o modernismo? Não, né? Essa foi a menos que menos despertou interesse, né? Não, tudo bem, Lucimário. Ó, só para você ficar a par do que está acontecendo. Hoje seria a entrega do trabalho a respeito do modernismo primeira fase, ou Mário de Andrade, ou Oswald de Andrade. Então, poderia ser a apresentação ou a entrega por e-mail. Você fez o trabalho, você quer apresentar ou vai entregar? Eu estou aceitando até amanhã antes do almoço. Eu vou entregar, professor. Eu esqueci de fazer. Eu achei até que era para semana que vem. Eu estava meio perdida por causa do desses 3 é para hoje. Tá, Semana que vem é o Manuel Bandeira, né? Tá bom. Vou enviar para o senhor amanhã. Até a hora do almoço. Tá bom. Tá. Então, se ninguém tiver mais nada para dizer, a gente pode encerrar por aqui por hoje, né? E daí vocês vão explorando lá o material. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação? O Carlos já saiu. Coitado do Carlos. Bom, então a gente termina mais cedo, bem mais cedo hoje, né? E vocês podem ir olhando o material lá. Tá bom? Então, agradeço a presença de vocês e boa noite a todos. Eu vou encerrar a gravação. Até a semana que vem, então. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite.
Tchau, Boa gente. noite. Tchau, tchau, Pro. Obrigada.